Se tem uma coisa muito satisfatória da gente acompanhar, é quando a galerinha do Free Palestine acaba se dando mal nessa sua indignação seletiva, como por exemplo os gays que apoiam Gaza. É como se fosse uma mosca fazendo propaganda do Baigon. É mais ou menos isso. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos cancelou o visto de uma banda, vamos dizer assim, que pregou a morte das forças de defesa de Israel em um show, um gigantesco show no Reino Unido. E isso repercutiu tão mal, mas tão mal, que fez os Estados Unidos tomarem uma providência rápida. Não sai daí, que a gente já vai falar sobre isso. Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Pois é, essa dupla de rap, acho que é rap, que eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar, e que acabou ficando famosa mundialmente, primeiro, por um show que eles pregaram a morte das forças de defesa de Israel, pregaram também aquele velho bordão que em alguns locais já está até proibido, que é do rio ao mar, né? A Palestina será livre do rio ao mar, que é uma frase completamente antissemita, uma frase que apoia o extermínio, que prega o extermínio de todo e qualquer judeu. Muitos não sabem nem de que rio e nem de que mar está exatamente falando a frase, mas muitos sabem que é pregando a eliminação do povo judeu. E essa banda, se é que eu posso chamar assim, fez um mega show em um mega festival de música no Reino Unido, ao vivo, transmitido pela BBC, e ele mandou essa. A gente já vai ver isso. Antes eu quero dar um recadinho sobre a nossa ação. Nossa ação tá rolando, já chegamos em 40% da ação vendida. Restam apenas 2 prêmios instantâneos de R$500. Já liguei hoje para todos os ganhadores até o momento. Já fiz o depósito dos R$500 para cada um deles. E resta agora 2 prêmios instantâneos de R$500. E também o nosso prêmio principal de R$5.000 pela Loteria Federal. O link está aqui embaixo, se você quiser participar, fazer sua fezinha. Quanto mais bilhetes você comprar, mais as suas chances de ganhar os 5 mil pela Loteria Federal e também os prêmios instantâneos de R$500. Link está aqui embaixo. Vamos voltar, que eu quero mostrar primeiro o que foi dito por esse cantor, acho que eu posso chamar assim. Vamos lá, deixa eu mostrar, ver se eu consigo mostrar. Entrei na página do Instagram que compartilhou um pedaço do show, que é o pedaço que interessa pra gente. Vamos lá. Free, free. Alright, but have you heard this one though? Death, death to the IDF. Aí ele está pedindo a morte de toda a força de defesa de Israel, que é composta por israelenses, por filhos de amigos meus e que minha filha também fará parte no futuro. Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, it will be free. E aí ele termina com aquela frase categórica do rio ao mar, a Palestina será livre. Quem apoia essa frase, quem repete essa frase, se você não sabe, muita gente não sabe, essa frase significa o extermínio do povo judeu. Do rio, que é o Rio Jordão, ao mar, que é o Mar Mediterrâneo, ou seja, todo o território de Israel. Não há lugar para judeus, segundo essa frase. Essa frase, inclusive, já foi proibida em alguns estados americanos por representar genocídio. Isso sim é o verdadeiro genocídio. E aí a repercussão desse pedaço, desse pronunciamento desse cantor, vamos dizer assim, não caiu muito bem mundialmente. Automaticamente, o Reino Unido começou a receber uma enxurrada de críticas. A BBC também, porque permitiu a transmissão ao vivo
desse espetáculo de horror, inclusive tendo que se explicar para a polícia. A polícia abriu o inquérito contra essa banda e o mais legal, os Estados Unidos cancelaram os vistos de todos os integrantes da banda. Na verdade é uma dupla, mas aí você tem o pessoal da produção também. Todos tiveram seu visto cancelado. Ah, Rafael, mas isso aí não quer dizer nada. Sim, quer dizer, sabe por quê? No próximo mês, a banda faria 26 shows em todo o território americano. 26 shows. Sabe quanto isso representa de prejuízo? Prejuízo não, vamos botar aí. Quanto a banda deixou de arrecadar por tentar lacrar na internet uma causa que não lhe pertence e que não faz a menor ideia do que está acontecendo? 10 milhões de dólares. Eu dei uma entrada no perfil deles no Instagram, não vou fazer propaganda, mas tem a comemoração deles, dizendo que farão 26 shows, irão em vários estados americanos. Pois é, acabou. E a Times, a revista Times, colocou: Departamento de Estado proíbe a dupla de rap Bob Dylan, acho que é assim que se pronuncia, dos Estados Unidos após canto Morte às Forças de Defesa de Israel em Glastonbury, acho que é assim também que pronuncia. A dupla britânica de punk, rock e hip hop Bob Dylan não poderá se apresentar nos Estados Unidos, onde deveria abrir a turnê do cantor americano Grandson em outubro e novembro. Eu falei mês que vem, mas é outubro e novembro desse ano ainda. Após uma apresentação polêmica no festival Glastonbury na Inglaterra no último fim de semana. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, publicou no X na segunda-feira que o departamento revogou os vistos da dupla em vista do seu discurso odioso em Glastonbury, incluindo liderar a multidão em cânticos de morte. Landau acrescentou: estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são visitantes bem-vindos em nosso país. Muito bom, muito bom. Eu gosto assim. No festival de Glastonbury, transmitido anualmente pela BBC, isso é um festival importantíssimo na Inglaterra. Um dos membros do grupo, Bob Dylan, liderou a multidão no sábado ao gritar morte às forças de defesa de Israel, para choque dos organizadores e espectadores. Olha, espectadores eu não sei, mas a galera que estava ali estava gritando junto. E os organizadores deram uma desculpinha de por que não cortaram a transmissão na hora, e para mim não colou. Tem muita gente no Reino Unido que apoia esse extermínio do povo judeu, então não cola muito, mas vão ter que se explicar para a polícia do Reino Unido, aí já não é mais problema meu. A dupla enfrentou uma onda de críticas no Reino Unido e a polícia britânica disse que está examinando vídeos do incidente em busca de possíveis violações criminais. A embaixada israelense no Reino Unido disse estar profundamente perturbada pela retórica inflamatória e odiosa expressada no palco, e que quando tais mensagens são transmitidas diante de dezenas de milhares de frequentadores do festival e recebidas com aplausos, isso levanta sérias preocupações sobre a normalização da linguagem extremista e a glorificação da violência. E o que eu acho engraçado é a galera defender o povo palestino. O povo palestino está sofrendo genocídio. Vamos lá. O povo de Israel não conseguiu, até os dias de hoje, ter a mesma população que tinha antes da Segunda Guerra. Não conseguimos ainda voltar ao mesmo número de população, enquanto a população palestina, em menos de 70 anos, se octuplicou. Que genocídio é esse? Que genocídio é esse que as pessoas enxergam? São narrativas de pessoas, de mídias e de ideias anti-Israel que disseminam nas redes sociais e se espalham como se fossem verdades.
Não é a sua opinião que vai determinar o que é genocídio ou não. Existem leis para isso. Quem é que determina o que é um genocídio ou não? Ah, Rafael, mas é a ONU. A ONU disse que Israel está cometendo genocídio. 1.200 funcionários da ONU invadiram o território de Israel, mataram, sequestraram e levaram, inclusive, corpos de pessoas que foram mortas no 7 de outubro. Então, desculpa, mas, para mim, a opinião da ONU e o que o cavalo faz no mato é a mesma coisa. Vamos voltar para a matéria. Estamos chocados com as declarações feitas por Bob Vilan ontem no palco, diz a Emily Ives, co-organizadora do Glastonbury e filha do fundador do festival. Olha aí, que beleza, hein? Seus cânticos ultrapassaram completamente os limites e estamos lembrando urgentemente a todos os envolvidos na produção do festival que não há lugar em Glastonbury para antissemitismo, discurso de ódio ou incitação à violência. Aí vai a minha pergunta. Será que se esse episódio não tivesse ganhado essa repercussão toda, será que ainda teria esse tipo de pronunciamento de que não há lugar para antissemitismo e discurso de ódio? Eu acho pouco provável, porque depois que o caldo engrossa, aí o negócio fica feio. E ficou bem feio, tanto para a BBC quanto para a organização do evento e, pior ainda, para a banda. O primeiro-ministro do Reino Unido condenou as ações do vocalista no palco. Não há desculpas para esse tipo de discurso de ódio terrível. Ele também exigiu que a BBC respondesse a perguntas sobre a transmissão dos comentários polêmicos. Em um comunicado, a BBC afirmou que as expressões do vocalista eram totalmente inaceitáveis e não têm lugar em nossas ondas de rádio. A emissora explicou que a apresentação foi ao ar em seus canais porque a equipe da BBC estava lidando com uma situação ao vivo, mas acrescentou que, em retrospectiva, deveríamos ter retirado a transmissão durante a apresentação. Olha, eu não sei como funciona, mas sabendo um pouquinho dos equipamentos, é muito simples você mudar a fonte de imagem e a fonte de áudio em uma transmissão ao vivo. É só apertar um ou dois botões. Também não é uma desculpa que cola. Todos provavelmente viram e só não imaginavam que daria o que deu. E isso é o grande problema. Starmer havia dito anteriormente que não era apropriado que o trio de rap irlandês Knickknack, que acusou Israel de cometer genocídio em Gaza e acusou os Estados Unidos e o Reino Unido de permitirem isso, se apresentassem no festival. Essa é uma outra banda, essa Knickknack, é uma outra banda também de rap que faz esses discursos em público achando e querendo lacrar e defender a população palestina, mas ninguém ganha dinheiro em Gaza. Ninguém vai fazer show em Gaza. Bob Vilan se apresentou antes do show do Knickknack, onde os participantes do festival se aglomeraram em expectativa com bandeiras palestinas. O cantor Bob Vilan primeiro liderou a multidão a entoar "Livre, Palestina Livre". Em seguida interrompeu: "Certo, mas vocês já ouviram essa?" E aí falou a frase polêmica que a gente viu no início desse vídeo. O cântico lembrava a frase dos cantos de morte a Israel e morte à América dos iranianos, bem como os cânticos morte aos árabes dos israelenses. Após a controvérsia que se seguiu, Bob Vilan escreveu "Eu disse o que disse" no Instagram, onde compartilhou uma declaração que explicava: ensinar nossos filhos a se manifestarem pela mudança que eles querem e precisam é a única maneira de tornarmos esse mundo um lugar melhor. Pois é, mas divulgar informações falsas também não é exemplo para os seus filhos. Ele teve, na verdade, deixa eu ver aqui, quais são as reações nos Estados Unidos. O senador Ted Cruz
repostou o vídeo do incidente no X e comentou: verdadeiramente doentio. Milhares de pessoas gritando morte às forças de defesa de Israel. Essa é a base do Partido Democrata. O Stop Antisemitism, um grupo de defesa aos direitos humanos nos Estados Unidos, informou no X que a dupla tem apresentações agendadas nos Estados Unidos para o final desse ano e disse: esse antissemita deve ter seu visto negado ou revogado. O seu ódio não é bem-vindo aqui. O deputado republicano da Flórida respondeu dizendo: vamos lá. Leo Terrell, que preside a força-tarefa do Departamento de Justiça para combater o antissemitismo, também respondeu à publicação da ONG, né, o grupo de defesa, na qual ele foi marcado. Esses cânticos abomináveis, que incluem apelos à morte de membros das forças de defesa de Israel, são abomináveis e não têm lugar em nenhuma sociedade civil. Sabemos que o Sr. Wieland está planejando viajar para os Estados Unidos como parte de uma turnê chamada Inércia. Em resposta, a força-tarefa do Sr. Terrell entrará em contato com o Departamento de Estado dos Estados Unidos na segunda-feira para determinar quais medidas estão disponíveis para lidar com a situação e impedir a promoção de retórica antissemita violenta nos Estados Unidos. Ah, que beleza! Após o anúncio, Terrell agradeceu ao Departamento de Estado por agir tão rápido nisso. Bob Wieland é uma pessoa que quer incitar a violência e não vamos permitir isso sob o governo Trump. O governo Trump não vai permitir que o antissemitismo exista nesse país. Um porta-voz do Departamento de Estado disse à Time, antes do anúncio de Landau, que não discute publicamente os detalhes de casos individuais, mas que o departamento está comprometido em proteger nossa nação e seus cidadãos, mantendo o mais alto padrão de segurança nacional e pública. E aí entrou o secretário de Estado, Marco Rubio, e deixou claro que um visto americano é um privilégio e não um direito. O governo também alegou rejeitar a censura no país e no exterior, com o Departamento de Estado anunciando restrições de visto em maio para autoridades estrangeiras que restringem a expressão protegida nos Estados Unidos. A liberdade de expressão, disse Rubio no anúncio, está entre os direitos mais estimados que desfrutamos como americanos. E aí muita gente está pegando essa questão da liberdade de expressão e confundindo com eu posso falar o que eu quiser. Discursos de ódio, incentivo a mortes, isso não é liberdade de expressão. E, resumindo a história toda, a banda, que teria um show programado para 2 meses e faria 26 shows, uma arrecadação aproximada de 10 milhões de dólares, teve o seu show, o seu visto e os 10 milhões de dólares cancelados. Literalmente cancelados. E isso é bom demais. Lembra daquela frase? Quem abençoar Israel será abençoado. Quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. E essa frase nunca fez tanto sentido. E que Deus abençoe Israel e Deus abençoe as forças de defesa de Israel. Camisas e canecas das forças de defesa de Israel na nossa loja, o link está aqui embaixo. Sai do Brasil, entrega para o Brasil. Não precisa se preocupar com o imposto do amor. Nada disso é um envio internacional. Nossos produtos são produzidos no Brasil e entregues para o Brasil todo. Link na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.